Para finalizar, o último exercício falando de um conceito também importante da hidrostática que a gente não trabalhou ainda, vazão. Né? Vazão volumétrica, dá só uma olhada aí. Ó. Uma torneira aberta derrama água a razão constante de 100 ml por segundo numa caixa d'água cúbica de volume 1 metro cúbico, inicialmente vazia. Após algum tempo, a torneira é fechada e a pressão medida no fundo da caixa devido à água derramada é 10 a terceira pascal. Considere a densidade da água e a aceleração da gravidade, respectivamente, iguais a 1 kg por litro e 10 metros por segundo ao quadrado. Durante quanto tempo em segundos a torneira permaneceu aberta? Então vamos fazer aqui um desenho ilustrando essa situação. Né? Eu tenho aqui uma caixa d'água cúbica. Então vamos desenhar aqui a caixa d'água cúbica. Mais ou menos assim, não é isso? Ó. Desse jeitão aqui, ó. Ok? Perfeitinho. Então, uma caixa d'água cúbica. E a gente vai agora, né, começar a encher essa caixa d'água cúbica. Deixa eu fazer aqui a parte de trás dela também para facilitar a visualização. Mais ou menos assim, né? Assim a gente tem uma visualização facilitada. Vamos começar a encher, né? E como é que a gente fez isso? Foi derramando 100 ml por segundo, né? Até chegar o momento que a pressão por conta da coluna de água é 10 a terceira. Então veja bem, eu vou chamar isso daqui de ΔP, variação da pressão lá no fundo, né? Ela é igual a 10 a terceira pascal, 10 a terceira PA. O que é PA? 10 a terceira Newton por metro quadrado. Certo? Em função do que essa pressão existe lá embaixo no fundo? Em função da água que a gente colocou. Então vamos agora usar, né, aquela expressão da coluna, né, da pressão da coluna de um fluido. Esse ΔP ele pode ser escrito como D, densidade do fluido, vezes G, gravidade, vezes H, profundidade. Para a gente descobrir esse 10 a terceira quantos centímetros ou quantos metros são de água. Né? Então vamos fazer esse 10 a terceira. A densidade da água é, né, de 1 kg por litro, se você preferir, eu prefiro, é de 10 a terceira quilograma por metro cúbico, vou trabalhar no SI, e aqui é 10. Então esse daqui é o H. Vamos só escrever isso, né? 1 kg por litro é a mesma coisa que 10 a terceira quilograma por metro cúbico. É isso que eu usei aqui. Ó. Então agora a gente vai ter, né, esse 10 a terceira aqui, ó, indo embora com esse 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira. Eu vou ter H igual a 1 décimo, né? Então vamos escrever aí, ó, H igual a 1 décimo. 1 décimo de metro. Se você preferir, eu prefiro. Isso daqui é 10 a menos 1 metro. Então nós temos condição de já estimar o que é que está acontecendo aqui. Vamos desenhar um nível. Ó, aqui, ó, a nossa caixa d'água, ela está com uma porçãozinha de água aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Né? Ok? Ela está aqui, ó, preenchida com água aqui, ó. Né? E o que a gente acabou de calcular aí? Né? A gente acabou de calcular essa altura, né? Essa altura daqui até aqui, ó. Essa altura de água que tem lá na caixa d'água, daqui até aqui, ó, 10 a menos 1 metro.
ok? E com essa altura a gente já vai saber qual é o volume de água que essa caixa d'água tem, né? Então o volume de água que essa caixa d'água tem, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Só vou calcular o volume de água, né? Então o volume será, né, área da base. Bom, aqui eu tenho 1 metro, né? E no total, ó, daqui para cá, eu tenho 1 metro. Né? 1 metro por 1 metro aqui, ó. Nessas medidas aqui, ó. Ok? Daqui até aqui. Daqui até aqui. E de fora a fora lá 1 metro. Então a área da base vai ser 1 vezes 1 vezes a altura, que é 10 a menos 1. Então o volume será 10 a menos 1, 10 a menos 1 metro cúbico. Ok? E agora vamos pensar nesse conceito que a gente ainda não trabalhou, né? A vazão volumétrica. O que é a vazão? Vazão. Vamos escrever aqui, ó, nesse espaço reservado. Aqui, ó. O que é a vazão? Vazão volumétrica nada mais é do que o volume num certo intervalo de tempo. Né? A vazão volumétrica é uma espécie de taxa de variação do volume, né, em relação ao tempo. E aí ele falou, né, eu quero saber o tempo, ó, eu quero saber o tempo vai ser o volume pela vazão. O volume pela vazão. Então, o intervalo de tempo será, né, o volume que eu tenho aqui, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 1, dividido pela vazão. Só tem um probleminha final aí, né? O probleminha final é que a vazão que ele está falando, né? Ele falou numa vazão de 100 ml por segundo. Bom, vamos acabar com esse probleminha. 100, né, ml, mililitro. Isso daqui é prefixo de unidade, né? Isso daqui é prefixo de unidade e ele tem valor. Vai ficar assim, ó, 100 vezes 10 a menos 3 litros. Né? Se você preferir, então, ó, vai ficar 10 a menos 1 litro. E aqui eu tenho metro cúbico, né? Então a gente tem que compatibilizar de novo. Mas todo mundo sabe que 1 metro cúbico equivale, né, a 1000 litros. E se eu tenho 10 a menos 1 litro, eu vou ter x aqui. Então eu vou ter 1000x igual a 10 a menos 1. Vou passar esse 1000 dividindo. Já vou escrever a conta, né? Aqui é 10 a terceira, né? Quando eu passo dividindo, vai dar 10 a terceira embaixo. Quando eu subir, vai dar 10 a menos 3. Com 10 a menos 1, isso daqui deu 10 a menos 4. 10 a menos 4, né? O quê? Metro cúbico. Agora eu posso colocar o 10 a menos 4 aqui, ó. Vou jogar ele para cima. Nosso intervalo de tempo vai dar 10 a terceira segundo. 10 a terceira segundo, como mostra a alternativa D. É um probleminha fácil, não é difícil não. Né? Algumas continhas bem básicas. Ok, a hidrostática está chegando ao fim.